O deputado Bibo Nunes, que na semana passada já havia pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, se enfureceu com a decisão do ministro de bloquear a rede social X, antigo Twitter. O deputado disse: Alexandre de Moraes agora cai. Não tem como. O bem sempre vence o mal. O que este homem está fazendo contra o Brasil, contra a imagem da justiça brasileira, contra a imagem do STF, não dá mais. Essa agora de banir o X do país, estamos equiparados agora à Coreia do Norte, Rússia, Nicarágua, China e por aí afora. Olha o que é a situação que estamos vivendo. O deputado enfatizou o absurdo de bloquear as contas bancárias da Starlink e comparou Moraes e Musk. Musk é um patriota, defende a liberdade, e Alexandre de Moraes é um arrogante, não respeita a lei. Bibo Nunes lembrou que pediu o impeachment do ministro por outro escândalo e disse: tem motivo de sobra para impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não pode andar na rua, não pode andar no shopping, não pode ir na casa de alguém, nem no pipoqueiro. Ele não pode. Por quê? O Brasil odeia esse cidadão pela sua arrogância. É muito abuso de autoridade. O deputado questionou a cumplicidade dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que nada fazem para conter os abusos de Moraes. Me surpreende você, que é ministro do STF. Se imponha. Vocês defendem a justiça no Brasil, a balança da justiça. São 11 no colegiado. Os outros 10, ninguém está vendo os absurdos desse cidadão? Ele briga com famílias, ele briga com partidos, ele briga com políticos, ele briga com todo mundo, se mete em tudo, até briga internacional. Bibo Nunes prosseguiu: é um absurdo o que fez o Alexandre de Moraes com relação ao X, o antigo Twitter. É abuso de autoridade extremada. Não tem mais como aturar esse cidadão. Passou de todos os limites. Não dá mais. Chega. Basta. O deputado conclamou: meus colegas de Congresso, senadores, se imponham. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se imponha. Vamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Chega. É um absurdo o que se está fazendo com a imagem do Brasil. Os brasileiros, todos indignados, não têm mais como segurar. E se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Unam-se a mim. Vamos juntos lutar pela liberdade do Brasil. E a justiça acima de tudo. Ninguém está acima da justiça, muito menos o senhor Alexandre de Moraes. O deputado Eduardo Bolsonaro, por seu turno, enfatizou a necessidade de que o povo se manifeste e não se deixe intimidar. Ele disse: a gente tem duas opções, ou a gente abaixa a cabeça e segue a vida do jeito que eles querem, fingindo que a gente está vivendo a democracia, se entorpecendo de futebol e carnaval, ou a gente tenta colocar tudo isso aí abaixo. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Alexandre de Moraes agora cai. Não tem como. O bem sempre vence o mal. O que este homem está fazendo contra o Brasil, contra a imagem da justiça brasileira, contra a imagem do STF não dá mais. Essa agora, de banir o X do país, estamos equiparados agora a Coreia do Norte, Rússia, Nicarágua, China e por aí afora. Olha o que é a situação que estamos vivendo. Outra, bloquear as contas da Starlink do Brasil, do Elon Musk, quando não tem nada a ver. O Starlink tem a ver com a SpaceX, que é outra empresa. Ele é um mega empresário, 57% dos satélites do mundo são dele. Só que ele não é bobo, ele é um patriota, defende a liberdade, e Alexandre de Moraes é um arrogante, não respeita a lei. Eu acabei 3 dias atrás pedi impeachment dele, e com todo fundamento. O que fez Alexandre de Moraes usando a Polícia Federal? Suprimiu parte de um vídeo. Isso é adulteração de prova. Aquele escândalo, aquele barraco que foi armado lá na Itália, onde ele disse que o filho dele foi agredido. Não, o filho dele que agrediu. E agora os peritos contratados pela família Mantovani comprovaram. Tem que empichar. Tem motivo de sobra para impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não pode andar na rua, não pode andar no shopping, não pode ir na casa, nem num pipoqueiro ele pode ir. Por quê? O Brasil odeia esse cidadão pela sua arrogância. É muito abuso de autoridade. E me surpreende, você que é ministro do STF, se imponha. Vocês defendem a justiça no Brasil, a balança de justiça. São 11 no colegiado. Os outros 10, ninguém está vendo os absurdos desse cidadão? Ele briga com famílias, ele briga com partidos, ele briga com políticos, ele briga com todo mundo. Se mete em tudo, até a briga internacional. Não tem como. O bem sempre vence o mal. Porque senão, qual é o sentido de eu estar aqui, você que acredita no bem? O bem tem que vencer o mal. Se o bem não venceu o mal, é porque ainda não chegou ao fim. Porque no fim, o bem sempre vence o mal. Tenha certeza, Alexandre de Moraes,
com Elon Musk, contrata os melhores advogados do mundo, os melhores juristas do Brasil, sendo que é um absurdo o que fez o Alexandre de Moraes com relação ao X, o antigo Twitter. É abuso de autoridade extremada. Não tem mais como aturar esse cidadão. Passou de todos os limites. Não dá mais. Chega. Basta. Meus colegas de Congresso, senadores, se imponham. Senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se imponham. Vamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Chega. É um absurdo que esse homem está fazendo com a imagem do Brasil, com os brasileiros, todos indignados. Não tem mais como segurar. Vamos juntos, porque, no fim, o bem sempre vence o mal. E se os bons ficam quietos, se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Unam-se a mim. Vamos juntos lutar pela liberdade do Brasil e a justiça acima de tudo. Ninguém está acima da justiça, muito menos o senhor Alexandre de Moraes. Vamos lá. Elon Musk, estamos juntos. Estou abrindo essa live aqui para falar de algo que vocês estão cientes, né? Todos nós estamos cientes. Os estrangeiros agora ficam perplexos com aquilo que nós ficamos perplexos, né? Como é que pode um homem só causar esse rebuliço todo, né? Assassinar a democracia dessa maneira. E eles mesmos falando que estão fazendo isso em nome da democracia. Só que quando você pisa fora da Constituição, já não dá mais para dizer que você é democrático, né? Você já está atropelando todo o sistema. E o nosso artigo 5º ele prevê a liberdade de expressão. E em que pese a Globo News ficar falando que alguns, né, até fora da Globo News, que é a extensão da Secretaria de Comunicação do Lula, ficarem falando que decisão judicial não se discute, se cumpre, é bem assim não. E se tiver uma decisão judicial falando que tem que jogar na cadeia velhinhas por terrorismo, quando é notório que elas não são terroristas. E quando vem uma decisão judicial para de repente você fazer igual os soldados do Hitler, de meter uma bala na cabeça de alguém só porque ela é de determinada religião. Então você começa a se perguntar, né, até onde vai esse tipo de cegueira seletiva. Eu acho que a resposta, nós temos que resolver a bagunça aqui dentro da nossa casa. A gente sabe que tem questões internacionais ocorrendo, mas acho que a resposta a gente tem que dar, a gente tem que mostrar a nossa indignação. Se nós conseguirmos lotar a Avenida Paulista dia 7 de setembro, isso vai ser um grande recado, porque imagina só se ninguém aparecer na Paulista. Eles vão ficar mais à vontade para continuar atropelando a Constituição. Então, quando a gente demonstra a nossa indignação indo para as ruas, a gente também fala para eles que nós não temos medo deles e que não adianta, eles vão continuar pressionando, eles vão continuar fazendo a gente sofrer. Mas a gente tem duas opções: ou a gente abaixa a cabeça e começa a viver do jeito que eles querem, né, fingindo que a gente está vivendo a democracia, se entorpecendo de futebol e carnaval, ou se por outro lado a gente tenta colocar tudo isso daí abaixo. Fácil não é. Eu sempre gosto de mencionar na história, né, a Cortina de Ferro, outros países que viveram debaixo de ditaduras muito mais sangrentas. A própria Segunda Guerra Mundial, quando Hitler dominou uma parte da Europa, e algumas pessoas começaram a imaginar que aquilo dali seria o novo normal. Só que graças a corajosos, a pessoas que não se dobraram contra a ditadura, a gente começou a fazer um movimento e sim, conseguimos derrubar, né, esse esquema ditatorial. É por isso que a gente tem sempre que lembrar a história. Isso traz inspiração e a gente tem um caminho a seguir. Eu tenho esperança que o TSE, com uma nova configuração de juízes, eles vão conseguir, né, ter uma eleição muito mais balanceada do que foi aquela nojeira de 2022. Inclusive, isso tudo que está acontecendo agora ainda é reflexo da nossa eleição de 2022. Quando Elon Musk manda para o Congresso americano as trocas de e-mail com o TSE, quando vem à tona, através daquelas matérias da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald e do Serapião, quando vem à tona as trocas de mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes, todo mundo sabe o que está acontecendo. E nós não vamos ficar calados. Esse é o principal. Nós não podemos ficar calados. Muita gente fala pra nós: Eduardo, não desista do Brasil. Enquanto vocês estiverem aí, nós estaremos aqui trabalhando pelo Brasil, trabalhando por vocês, né? Na verdade, eles querem pegar vocês aí. A tia do Zap com o celular, que manda mensagem. A gente aqui, a gente só está no meio do caminho deles. Então, se vocês sustentarem aí, nós sustentaremos do lado de cá, beleza?
siga firme e forte. A gente tem fé de que as coisas vão mudar. E se nós tivermos fé, a gente vai passar por essa também. Aqui é a Carla Zambelli. Há alguns minutos o X, o antigo Twitter, foi tirado do ar. Era uma rede onde eu tinha mais de 2,5 milhões de seguidores e onde de fato a gente tinha a livre expressão. O que hoje é chamado de fascismo, nazismo e vários ismos, né? Discursos de ódio, antidemocráticos, na verdade é onde a gente tinha a verdadeira democracia, onde as pessoas podiam falar o que pensam, sejam eles de esquerda ou de direita. E acabou de cair. Alguns deputados, depois que o Nicolas fez o chamado, vocês já devem ter visto, depois que o Nicolas fez o chamado de irmos todos para o Congresso na segunda-feira e fazer realmente uma manifestação, assim como eu fiz, por exemplo, em 2015, né? A gente fez os algemados pelo impeachment, ficamos 9 dias algemados numa pilastra do Congresso, enquanto Cunha não acolhia o impeachment da Dilma. E eu estava lá como ativista. E alguns colegas me ligaram e disseram: Carla, não vá, porque você é um dos principais alvos, talvez se não for o principal. E que esse ministro em questão, né, que está fazendo tudo isso, que é a sua cabeça, né? E aqui eu abro para vocês que certa vez encontrei com o presidente Bolsonaro e ele também falou: Carla, mergulha. E muita gente quando me encontra fala: Carla, mergulha. E algumas vezes eu até tentei mergulhar, como tentei não assinar, por exemplo, o pedido de impeachment algumas semanas. Vários amigos, vários colegas do Congresso me ligaram: Carla, não assina, você não precisa assinar para provar que você é a favor da liberdade, a favor da democracia, né? Mas eu não consigo, é mais forte do que eu. É mais forte do que eu porque desde 2015 eu comecei a travar uma batalha contra a falta de liberdade no STF e até a incompetência dele, não com a Suprema Corte, mas com alguns membros da Suprema Corte, por conta da falta de julgamentos que tinham, enquanto no Petrolão, né, a gente tinha vários julgamentos acontecendo desde 2014, esses julgamentos não eram feitos para a esfera de quem tinha foro privilegiado. E aí eu fiz o boneco de vários ministros. Eu não vou citar todos aqui, porque senão eles vão se recordar mais ainda. Mas vocês se recordam. E por conta disso, eu acho que eu fui uma das deputadas mais perseguidas pelo STF. Não é à toa que eu respondo a 10 processos criminais hoje no STF. Mas hoje não sou só eu que estou sofrendo. Né, são várias pessoas. Vocês estão sofrendo, outros deputados estão sofrendo. E eu não posso me calar agora. Eu sei que muita gente me pediu para eu ficar quieta. Muita gente falou: Carla, todo mundo vai entender se você não fizer nada. Mas eu não vou entender. E eu vou ficar com isso para sempre na minha cabeça. E pelo meu filho eu vou. Ainda que saia uma prisão para mim em seguida, porque já tem algumas prontas lá para sair para mim. E por isso meu advogado pediu: Carla, não assina o processo de impeachment. Mas eu não posso me calar num momento tão urgente do país, em que uma rede social foi tirada do ar. Então estou dizendo para vocês que eu vou estar em Brasília semana que vem, quantos dias forem necessários, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Uma coisa. A gente está em pleno processo de eleição, de campanha. Eles estão fazendo isso neste momento para justamente nos tirarmos da nossa principal função agora, que é lotar as câmaras de vereadores e as prefeituras de todo o Brasil de pessoas de direita. Eles estão fazendo isso neste momento para que a gente saia de nossos afazeres, de colocar a gente de direita e irmos para o campo de batalha. É exatamente isso que eles queriam. E a gente vai. A gente vai fazer uma greve geral. Mas a gente pede que... Eu queria pedir para vocês que gostam do meu trabalho, por favor, façam campanha por mim, para os meus candidatos. Eu vou pedir para 2 especificamente, mas eu vou colocar aqui neste vídeo o e-mail meu
que você pode buscar no Google, e-mail do meu gabinete, onde você pode perguntar qual é o candidato da sua cidade que eu estou apoiando no estado de São Paulo ou de qualquer outro lugar do Brasil. Eu posso pegar com meus colegas e te responder. A gente vai tentar fazer o máximo para responder. Mas 2 pessoas em especial eu vou pedir para você desde já, por favor, nos ajudem. Que é meu esposo de Caucaia, da Caucaia, que é prefeito, candidato a prefeito. O número dele é 22. Então, se vocês puderem seguir Coronel Aginaldo, comentar na página dele, dar apoio para ele, porque se alguma coisa acontecer comigo, eu vou faltar na campanha dele. E eu não poderia faltar na campanha dele, eu não conversei nem com ele para fazer esse vídeo. E a segunda pessoa é o meu candidato a vereador aqui em São Paulo, que é o Neto Zambelli. Ele não tem parentesco comigo, mas ele colocou Zambelli, porque ele é só neto, e aí só neto ia ser complicado. Então ele colocou Neto Zambelli para se identificar comigo, e o número dele é 22100. Então eu só peço isso, que vocês me ajudem a eleger o meu marido, me ajudem a eleger o meu vereador de São Paulo. E eu estarei lá defendendo vocês, defendendo a nossa liberdade, defendendo meu filho, defendendo meus pais, a minha família, defendendo Carla Zambelli, que é uma menininha de 3 anos, em que os pais colocaram o nome dela de Carla Zambelli da Silva, para poder me homenagear. E eu não posso deixar um nome ruim para ela. Então, eu tenho uma consciência muito tranquila de tudo que foi possível fazer. Para que a gente não chegasse neste momento, eu fiz. Consciência muito tranquila. Porque desde 2011 eu tô nas ruas, não saí das ruas, não saí do ativismo, coloquei minha cara a tapa, fui uma das maiores defensoras do presidente Bolsonaro durante os 4 anos dele de governo, continuo sendo uma das maiores defensoras dele, mesmo sem poder ter contato com ele. E agora a gente está colocando candidatos, né, a vereança e prefeitura para poder ser o nosso legado, ajudar vocês nos municípios. Então eu peço